Eu sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros, estou usando uma blusa verde e essa é a nossa aula de hoje sobre Diretas Já e Constituição de 1988. Bem, mas o que essa Constituição de 88, que é a que está em vigência hoje, tem de especial, traz de novidade? Primeiro que a gente pode falar é sobre a questão da criança e do adolescente como cidadãos plenos, que têm direitos e deveres. Bem, a Constituição de 88 vai abrir caminho, na verdade, para o ECA, né? Para a produção do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que estava em vigor até 1988 era o chamado Estatuto dos Menores. E ele tinha um objetivo muito mais punitivista do que o que a Constituição traz. Mas antes, né? Vamos ler justamente o artigo que fala da criança e do adolescente que está presente na Constituição? Vamos ler aí junto comigo. Bem, é o artigo 227, que ele diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Só uma pequena correção aqui, não é Estatuto do Menor, mas o que vigorava era o Código dos Menores. Bem, outro grupo importante foi contemplado na Constituição de 88 foram os idosos. Essa população idosa estava aumentando no Brasil conforme o passar das décadas. Então, a Constituição tinha que garantir justamente uma velhice digna. Então, o artigo que a gente vai ler daqui a pouco também abriu caminho para o Estatuto do Idoso, que também está em vigor hoje em dia. Então, vamos ler rapidinho só mais um artigo? Agora é o artigo 230. Olha, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. Para entender todo o processo que levou até a Constituição de 88, fica aí ligado na aula de hoje. Mas antes, a gente tem que lembrar que, até chegar à Constituição de 88, a gente tem um caminho. E ele, infelizmente, passou pela ditadura civil-militar. Vamos lembrar rapidinho que esse foi um período muito complicado da nossa história. Um período onde você não tinha eleições diretas para presidente, você não tinha liberdade de expressão. Os inimigos do sistema, ou seja, quem pensava contra, quem não apoiava, quem conseguia enxergar que aquilo ali não estava muito legal, sofria repressão. Foi uma época extremamente autoritária. Então, vai ser justamente nesse momento aí da nossa história, na verdade, no final desse momento, que a população vai se erguer contra todo esse sistema, todo esse regime. Em 1979, o último presidente da ditadura civil-militar chega ao poder, que era o Figueiredo. Ele declama, né? Ele coloca a lei da anistia. O que é essa lei da anistia? Seria uma espécie de perdão aos considerados subversivos do regime. Os considerados subversivos, óbvio, era quem pensava contra o regime e quem criticava. Só que essa lei da anistia tinha uma outra questão também. Ela perdoou os repressores, ou seja, quem reprimia e quem torturava as pessoas também ganhou esse perdão. Então, essa lei, ela ao mesmo tempo, ela é muito boa porque muitas pessoas voltaram do exílio, mas também perdoou os torturadores. Bem, no bojo dessas transformações, nessa parte final, né, do regime da ditadura civil-militar, você também teve uma reforma partidária. Vamos lembrar que na época da ditadura civil-militar só tinham dois partidos. Arena, que era o partido
da ditadura, e o MDB, que era uma oposição consentida. Então, você vai criar outros partidos a partir daí. O Arena vai virar o PDS, o MDB vai virar o PMDB, e também vão surgir outros partidos, como o PDT e o PT, que têm ligação com o proletariado, com líderes sindicais. Bem, 82 acontece a primeira eleição direta para governador. E o PMDB vai conseguir bons resultados em vários estados no Brasil. Por exemplo, São Paulo, Minas, Goiás. Aqui no Rio, tem o PDT que consegue eleger o seu governador. Quem foi esse cara? Foi o Leonel Brizola. Então, nesse bojo de eleições, um deputado, que é o Dante de Oliveira, vai sugerir uma emenda parlamentar que é o seguinte: acabar com os colégios eleitorais e ter eleição direta para presidente. Bem, colégio eleitoral o que é? Desde 1967, a Constituição, de 67, diz que aqui no Brasil eles não teriam eleições diretas para presidente. Quem vai eleger esse presidente são colégios eleitorais. Então, pensa, desde ali da década de 60, não se votava para presidente. E essa emenda do Dante de Oliveira vai gerar todo um movimento social que a gente vai chamar de Diretas Já. O nome já fala por si, né? E esse movimento, ele vai ter dimensão por todo o Brasil. A população vai participar em peso. Vão ter artistas, sindicatos, estudantes. E eu vou trazer um exemplozinho aqui para vocês de como a população se engajou no movimento das Diretas Já para a volta da eleição direta. Essa foto aí é de um movimento chamado Democracia Corintiana, para aquela galera que fala que política e futebol não se misturam. Então, a Democracia Corintiana foi um movimento da década de 80 que surgiu dentro do Clube Corinthians. E no movimento das Diretas Já, esses jogadores, por exemplo, acharam que a luta pela democracia ia muito mais do que no futebol, mas através do voto. O Casagrande, que está aí até hoje, fez parte desse movimento também com o jogador Sócrates. A gente está ali marcando o final da ditadura. Qual fato vai marcar esse final da ditadura? A eleição indireta de Tancredo Neves, que não é um general, ele não era um militar. Por problemas de saúde, Tancredo Neves ele não vai tomar posse, e quem toma é o seu vice, José Sarney. Então, em 1986, vai ter a primeira grande eleição onde as pessoas vão poder eleger governadores, deputados. Então, com essas eleições de 86, a derrota da emenda Dante de Oliveira, vão começar a surgir um movimento muito forte para se escrever uma nova Constituição, ou seja, convocar uma Assembleia Constituinte. E todos esses deputados, eles vão fazer parte da Assembleia. Então, nesse governo Sarney, vai ter a Assembleia Constituinte justamente para se escrever no Brasil uma nova Constituição, numa tentativa de redemocratização, de tentar transformar que o Brasil entrasse numa nova fase, sem esquecer o passado, mas mirando para esse futuro. Então, no governo Sarney, na verdade, em 1987, Ulisses Guimarães vai começar essa Assembleia, onde vão ter 559 deputados que vão dar origem justamente a essa Constituição que vai sair em 1988. Bem, essa Constituição, ela tem características muito importantes. Primeiro que ela teve um debate com a sociedade muito intenso, então ela vai abarcar muitos direitos de minorias que as outras constituições nem mencionavam. Ela tem uma participação muito intensa da própria sociedade, tanto que ela é conhecida até hoje como Constituição Cidadã, nome dado pelo próprio Ulisses Guimarães, justamente por esse diálogo com os setores
da sociedade civil. Ela vai abarcar justamente para a gente entender, na verdade, um pouquinho melhor o que está dentro dessa Constituição. Eu trouxe aqui mais um artigo, que é o artigo 5º, demonstra justamente o que eu acabei de falar, essa ligação do documento com os anseios de uma sociedade saindo de um período de ditadura civil-militar. Vamos ler rapidinho, então, comigo aí o artigo 5º? Gente, o artigo 5º aí. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Vocês viram que o artigo 5º é muito grande e ele não está completo aí. Eu escolhi somente alguns. Por exemplo, mulheres e homens são iguais em direitos e em obrigação em termos da Constituição. Ninguém será obrigado a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e a garantia, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e de suas liturgias. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Vocês repararam que o artigo 5º, ele é justamente para combater qualquer tipo de violação que aconteceu de forma até bastante, muita coisa, né? É muito difícil a gente falar sobre ditadura porque muitas coisas aconteceram, muitos tipos de violação. Então, a Constituição de 88, ela veio justamente para tentar reparar isso e garantir que isso nunca mais aconteça. Para além do que está escrito aí no artigo 5º, como a questão de uma igualdade de gênero, liberdade de expressão, liberdade de cultos religiosos, a Constituição de 88 trouxe a questão da terra para comunidades indígenas, os povos originários do Brasil, o direito à terra também aos quilombolas, jornada de trabalho de 44 horas semanais. Então, a Constituição de 88, ela veio para garantir real nossos direitos. E tem uma coisa muito importante: ninguém está acima da Constituição. Nem eu, nem você aí de casa, nenhum político está acima dessas palavras que a gente acabou de ler juntos. Vimos na aula de hoje justamente o finzinho da ditadura civil-militar, o movimento das diretas já, que pedia pela volta das eleições diretas, e todo o caminho que chegou até a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. A aula de hoje está acabando, mas não sem um desafio, né? Então, a gente falou muito da participação da sociedade nesse processo da Constituinte, na feitura da Constituição de 1988. Então, eu pergunto você aí de casa, você participa de alguma associação? No seu bairro, na sua escola, né? O Grêmio. Se você participa, faça um relato para a gente. É legal da gente saber justamente essa questão política, como a gente está participando da política, ou do bairro, ou da cidade, ou da nossa escola. Se você não participa, você gostaria de participar de alguma? Você acha importante participar de algum tipo de associação? Escreve aí também. Bem, galera, essa foi a nossa aula. Até a próxima e tchau, tchau.